Olá, irmãos! Olá, irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E este, além de ser um primeiro vídeo de fevereiro, esse também é o meu primeiro vídeo gravando ruiva! Gente, uma nova personalidade vindo por... Posso fazer parte de uma parte 2 de All Too Well? Posso ser irmã da Sadie Sink, posso ser irmã da Taylor Swift em All Too Well. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras de janeiro de 2023. Eu pretendo tentar, pelo menos, todo mês, assim, todo final de mês, vir trazer pra vocês meio que um geral, assim, de mostrar todos os livros lidos. Que é realmente só pra atualizar vocês das minhas leituras, já que eu sou muito mais ativa em questão do dia a dia lá no TikTok, no Instagram e na Twitch. Aqui no YouTube eu vou dando aquelas atualizações bem profundas. Aqui está, gente, os livrinhos desse mês. O Kindle se fez muito presente, tá? Ano passado, em janeiro, eu tinha lido ao todo 3 livros, que foi, assim, mais ou menos a média do mês no ano passado. Esse mês eu li 6 livros, que na minha opinião já foi um ótimo começo do ano, assim, em questão de leituras, de metas de leituras. Eu tenho esse caderninho aqui que eu faço anotações durante o ano sobre livros lidos, séries assistidas, coisas assim, sabe? Pra controlar o que eu tô fazendo durante o ano. E dessa vez eu fiz um Reading in Pages. Aqui em cima tem todos os meses e vai descendo até o dia 31. E aí aqui tem o significado de cada cor do marca-texto. E aí eu vou marcando de acordo com o que eu leio no dia. E essa bolinha aqui é quando eu termino algum livro. No caso, eu fiquei bem surpresa que durante 6 dias seguidos, no começo do mês, eu li 100 páginas durante 6 dias seguidos. Ou seja, eu li 600 páginas em menos de uma semana. O que é muito surpreendente, porque é muita página, gente. Mas é isso, vamos embora pros livros lidos, porque assim, teve muito livro bom e muita opinião também um pouco controversa. Eu começo com um livro que eu não estava dando nada, na verdade eu peguei pra ler ele só pra tirar ele assim da minha estante, vamos dizer assim, que é As Extraordinárias Cores do Amanhã. Comprei esse livro ano retrasado, então assim, ele já tá na minha estante, ele tava no caso, né, na minha estante de não lidos há muito tempo. E eu realmente peguei ele pra falar assim, não, agora vai. Pelo menos um livro antigo, assim, de não lidos na minha estante, eu tenho que passar pra frente. Eu comecei a ler ele e não estava dando nada, porque até então eu nunca tinha ouvido muita gente falar, assim. Eu não fazia a menor ideia do que ele se tratava, eu só sabia que tinha alguma coisa meio mística sobre mortes e pássaros. E aí eu comecei a ler, assim, realmente não esperando nada do livro, já que eu nem sabia do que se tratava. Basicamente, esse livro, ele tem muito da cultura tailandesa, o que eu achei muito interessante, porque até então eu nunca tinha lido algo bem imersivo nessa cultura, que eu achei uma cultura muito interessante, mesmo o livro não sendo focado por isso. A gente conta aqui sobre a Leigh, eu posso estar falando o nome dela errado, me desculpem se eu estiver pronunciando errado. Ela é uma adolescente e que a mãe dela, ela se suicidou, eu vou falar baixo pro YouTube não desmonetizar. Até então, ela passou a vida inteira convivendo e sabendo, assim, da situação da mãe de depressão, porque não foi de uma hora pra outra que a mãe fez isso, sabe? Então, ela, o pai dela e a mãe, eles sempre meio que conviveram, assim, com este problema, né? E aí chegou esse ato, infelizmente, e ela ficou num sentimento muito de culpa, sabe? Ela pensou que ela poderia ter feito algo melhor. Se eu não me engano, na mesma noite ou no dia seguinte, alguma coisa do tipo, ela acorda assustada e quando ela vai na varanda da casa dela, tem um pássaro que ela diz que é a mãe dela, inclusive ela ouviu a voz da mãe dela desse pássaro, e nisso ela vai numa aventura, porque, por exemplo, ela nunca conheceu os pais da mãe dela, então ela vai conhecer os avós lá na Tailândia. E o livro meio que se envolve nisso, sabe? E que eu achei muito interessante esse livro, no final acabei dando 5 estrelas e favoritado. Mas assim, pra adiantar um pouquinho do que eu tô falando, que senão eu vou prolongar muito falando sobre esse livro, eu gostei muito do fato que é um livro real, sabe? Não tenta romantizar alguma coisa que não é pra ser romantizado, que é a depressão, que é uma doença horrível. E eu acho muito interessante o fato que me fez, assim, refletir muito. Porque eu, graças a Deus, eu nunca passei em ter que enfrentar o luto de algum familiar muito próximo. É muito fácil a gente ver notícia, ouvir as pessoas falarem sobre o luto de perder algum familiar muito próximo. Agora, é difícil você pensar em você mesmo perder, sei lá, pensa em você perdendo sua mãe, sabe? Perdendo seu pai ou perdendo quem mais seja próximo de você. É complicado, sabe? Isso me fez repensar muito. Eu chorei, inclusive, lendo esse livro. O que quem me conhece sabe que é uma raridade, porque eu não choro muito em livro. Mas eu adorei e eu também me senti muito
aliviada no final da história em saber que essa personagem, ela conseguiu, de um texto sem nenhum ponto final, ela conseguiu colocar o ponto final na história dela. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Um baby. Agora, o próximo que eu vou falar, a minha amiga Dudinha, ela fala que é uma lenda urbana, entendeu? Que todo mundo comprou esse livro por R$20 na Bienal, mas ninguém leu até então. Mas eu, Clara Damasceno de Paula, eu li. Estou falando de Battle Royale, que na verdade muita gente já leu, porque na verdade ele é um clássico, né? Ele é um livro muito famoso. Ele é um trambolho, ele tem 600 e poucas páginas, eu não lembro agora ao todo quantas são. Porém, eu comprei ele também porque tava na época de Round 6, eu comprei ele em 2021, que foi quando teve a Bienal do Rio, e eu fui, né? E ele, além de... ele foi inspiração de várias sagas famosas, como... sagas não, no caso que Round 6 não é uma saga, né? Mas vocês me entenderam. Ele foi inspiração de Round 6, que é uma série muito famosa. Ele foi inspiração de Jogos Vorazes, né? As pessoas especulam isso, inclusive tá aqui na orelha do livro, tá escrito isso no final, falando sobre Jogos Vorazes. Ele foi, assim, a história que inspirou essas tantas outras. Eu ia fazer um vlog de leitura dele, só que eu li tão rápido, gente. Eu li ele em uma semana. Eu li ele muito rápido. E eu fiquei viciada. Eu ia engolindo as folhas desse livro. Então, assim, eu nem consegui gravar um vlog de leitura. Mas, assim, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei bastante. Eu só tirei uma porque teve uma determinada parte do livro, assim, bem lá... não pro final, mas, assim, ali no meio pro final que tava... começou a ficar meio... sabe? Eu comecei a não me pegar realmente muito no livro, mas aí depois voltou a ser bem fluido. Mas eu também tirei ponto, mas é uma coisa, tipo, extremamente pessoal minha, porque eu não consegui decorar o nome de todos os personagens, eu só decorei dos 3 principais. São 42 estudantes. Eu chegava mais parte do livro que eu realmente não sabia quem que tava citando, e por isso que eu falei, é uma coisa muito pessoal minha. Por exemplo, morriam os personagens aqui, e eu nem sabia quem era, não me afetava. Eu falei, legal, morreu, pronto. Pra eu também não me estender tanto neste livro aqui, eu gostei muito dele, porque como ele, Jogos Vorazes, Round 6, ele faz uma crítica, e eu particularmente acho que faz uma crítica ao capitalismo, porque envolve todo aquele, engloba todo aquele tema de, assim, as pessoas se divertirem com a tristeza dos outros, né? No caso aqui, se divertirem com a morte dos outros. O que realmente acontece na vida real, se você tirar de contexto, assim, tirar toda essa parte de contexto de morte, de se matar uns aos outros. Assim, lembra alguma coisa, né? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Mas é isso, eu gostei bastante. E você que comprou na Bienal, leia porque vale a pena. Eu juro pra vocês, confiem na Clarinha aqui. Vocês sabem que eu só indico livro bom. Inclusive, eu quero agradecer, eu nem sei se a menina vai estar assistindo, a Aninha, que é uma garota da Twitch, que eu, na hora de escolher a leitura, tava dando algumas opções de livro, e ela basicamente implorou pra eu ler Battle Royale, e eu quero agradecer porque eu li esse livro muito rápido, e provavelmente vai ser o maior lido desse ano, porque até então eu não tenho outro livro maior aqui na estante. Mas é isso. Love, love, Aninha. Muito obrigada. Logo depois, eu já li um livro no Kindle, que é Só por um Verão. Eu vou deixar a capa dele aí. Ele fala basicamente sobre uma família. Eu não vou lembrar agora quantas irmãs são. Eu acho que são 4 irmãs. Eu posso estar errada, desculpa. Eu sou péssima em decorar a quantidade, de verdade. 4 irmãs, e que elas, aqui nesse livro... O livro é muito interessante, isso me... Tipo assim... me influenciou a querer ler ele, porque o livro é narrado pela mãe, que tá morta. Então, assim, ela meio que narra por quê. É uma família muito rica, opa! E essas irmãs, por conta do tempo, elas foram se distanciando. Elas já são adultas no livro, então, assim, realmente, cada uma tem sua vida. E elas são bem distanciadas, elas não têm aquela relação de irmãs, sabe, no começo do livro. Elas só brigam e se aturam, sabe? E o livro narra pela mãe, porque a mãe morre, e aí no primeiro momento, elas tiveram que se encontrar, assim, no velório da mãe. E aí, quando elas foram descobrir que a herança da mãe só vai ser solta, assim, liberada para as filhas, quando elas cumprirem uma regra, que é elas passarem um mês, se eu não me engano, eu não lembro, no sítio, que é um sítio que é basicamente um retiro, assim, para adolescentes e crianças, que eles, assim, tem as cabanas, eles fazem várias coisas. Já é um negócio da família há muito tempo, era um negócio familiar, a mãe que tava cuidando, assim, o pai cuidava, elas, inclusive, quando elas eram crianças, elas já ajudavam os pais. Então, assim, a regra da mãe era que elas tinham que se juntar e ficar um mês ali, pra realmente reconectar elas, pra depois a herança ser solta. E aí, decorrer do livro, a gente vai vendo, né? Porque no começo elas não têm aquela relação de irmãs, elas
realmente têm uma relação, assim, de se aturam. E aí é muito legal ver a interação delas pro final do livro, porque é uma família, querendo ou não, né? E elas, assim, voltam a ser o que elas eram quando elas eram crianças, sabe? As relações que elas tinham quando elas eram pequenas. E, assim, eu gostei do tema do livro, eu gostei muito do jeito que ele foi narrado, que foi, assim, a mãe morta que foi narrada, eu achei isso muito criativo. Aqui, eu não sei se foi o momento que eu li o livro, talvez seja porque eu tinha acabado de sair de Battle Royale, tipo assim, na noite seguinte eu tava lendo esse e-book que não tem nada a ver com Battle Royale. Talvez tenha sido isso, talvez seja o momento, mas eu não me agradei muito com a leitura, porque foi muito devagar pra mim. Assim, entre todos esses livros, eu acho que esse daqui foi o que eu mais demorei, e ele nem é tão grande assim. Eu demorei bastante pra ler ele. O livro é muito bom, então eu acabei demorando muito pra ler, o que pra mim não é viável, assim. Não é que não seja viável, eu já expliquei em vários vídeos pra vocês. Eu não gosto de demorar em leitura, isso é uma coisa minha. Não é por competição pra tentar ler o máximo de livros que eu consiga. Não é isso, eu realmente não gosto, não me sinto confortável quando eu demoro pra ler algum livro, sabe? Eu sinto que a leitura tá sendo chata. Isso é uma coisa minha, tipo, é impressionante. De verdade, não é por competição de leitura. Porque eu odeio isso, né? É um negócio bem chato. Mas é isso, né? Só por um verão, acho que esse é o nome do livro, eu dei 3 estrelas. E é isso, foi legalzinho. Vocês vão me matar? Pessoas normais. Ai, tem muita coisa. Não tem muita coisa, não. Assim, tem uma explicação muito grande, mas eu vou tentar encurtar essa explicação. Pessoas normais, eu dei 3,5 estrelas. Que se consideram uma nota, assim, um pouco diferente, assim, do comum, porque muita gente adora esse livro, assim, adora de verdade. É tipo Ed La Rue, sabe? O pessoal realmente gosta muito desse livro. Só que, assim, aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui ler Mentirosos. A minha expectativa, pelo que o pessoal, assim, na internet estava comentando, era tão grande. Era, assim, de ser um livro que eu ia ler e que ia ser um dos favoritos da vida. Tava enorme a minha expectativa, estava maior do que o livro realmente é, na minha opinião. O que estragou o livro pra mim foi a expectativa, o que é a mesma coisa de Mentirosos, porque o livro é excepcional, o livro é muito bom. Tudo é muito bom nesse livro, só que a expectativa que me deixaram pra leitura dele era tão alta que, assim, no final eu achei nada demais. Tipo, me botaram tanta coisa dentro desse livro, me botaram tanta coisa dentro da minha cabeça sobre esse livro, que no final não era nada demais. Era um livro normal, porque a expectativa tava pra uma coisa anormal. Deu pra me entender? Eu não gostei tanto, porque eu esperava mais. É basicamente isso. Eu reconheço que o livro é muito bom, inclusive tem várias frases marcadas aqui que eu me super reconheci, assim. Então eu dei 3,5 estrelas porque eu gostei da história e que se você refletir sobre a história é muito interessante. Mas eu falei uma coisa também no meu Bookgram. Eu acho que eu me interessaria muito mais por esse livro. Eu gostaria mais desse livro se eu tivesse lido ele naquela passagem de escola pra faculdade. No caso, o ano que vem, que é onde eu estaria no 3º ano do ensino médio. É um livro bem real. Eu já sabia que o livro ia ser lento, então não foi por causa disso que eu não gostei dele. Mas teve várias frases aqui que eu gostei muito. E eu falei que eu acho que eu gostaria mais se eu lesse ele nessa passagem, assim, do 3º ano pra faculdade. Porque o livro, ele começa aí e eu sinto que o maior foco dele é exatamente nessa passagem. Porque acontece muita coisa nesse momento que eles estão entre esse fio, assim, essa linhagem. E, querendo ou não, é um momento que você sente muito medo, é uma mudança grande. Então, assim, eu sentiria mais impacto se eu tivesse lido ele ano que vem. Que, no caso, eu estaria no 3º ano do ensino médio, né? Mas é isso, é um livro legal, só que as minhas expectativas estavam mais altas do que o necessário. Agora nós vamos falar de um romance que eu amei, assim, esse romance é mamão com açúcar, sabe? Esse ditado que usam. Eu fiquei simplesmente apaixonada. É um romance que se chama Os Padrinhos. É um romance no Kindle, ele é nacional. Ele é extremamente rapidinho, ele tem 200 e poucas páginas e ele passa que tu nem vê. Eu li ele, assim, em 2 dias, de verdade. Ele foi extremamente rápido. Eu fiquei viciada, gente. Eu sou meio suspeita pra falar, porque, assim, o meu gênero favorito de livro é romance. Eu sou completamente apaixonada em romance. E, assim, esse é tão mamão com açúcar que eu adoro. Eu tenho um sério problema que eu não sou tão chegada a Enemies to Lovers. Principalmente Enemies to Lovers Slow Burn, que é aquele Enemies to Lover que demora um século pra acontecer. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu não gosto, eu realmente não tenho muita paciência, mas eu gosto de Enemies to Lovers. Eu gosto daquele Enemies to Lovers que, assim, eles não se odeiam, eles só se, tipo assim, se irritam, sabe? Eles só se desgostam, não é aquele ódio, sabe?
Então, assim, eu gostei muito desse livro porque eles só se desgostam, ele irrita muito ela. Ela não gosta dele, mas eles não se odeiam, assim. E é um livro que acontece muito rápido e você consegue entender isso realmente pela história e também pelo tamanho do livro. Ele fala sobre os dois personagens, onde eles são os padrinhos dos melhores amigos, e essa que é a conexão deles. E aí eles vêm com a missão de terem que resolver um casamento em um mês, se eu não me engano, juntos, porque o casal que vai se casar, eles têm que resolver uma parte de uma viagem que eles vão fazer logo depois do casamento. Então, a parte de administrar o casamento ficou pros padrinhos e a viagem ficou pros noivos, então eles realmente tinham que se encontrar sozinhos várias vezes. E vai se desenrolando, assim, essa história. E, assim, é tão fofo que eu adorei, virou um dos meus romances favoritos, assim. Mas é isso, gente, adorei. Eu dei 4 estrelas pro livro porque eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu posso continuar falando dele por uma eternidade. E o próximo livro que eu vou falar pra vocês é um conto que é um especial, assim, um extra dos padrinhos, que é O Pedido. É o conto dos padrinhos, que é meio que o futuro, são só 75 páginas, eu li ontem, assim, de tarde, foi um papum, assim, comecei e acabei. É basicamente um conto, não tem realmente muito o que falar, é uma continuaçãozinha do livro dos padrinhos, que é quando os dois querem fazer uma surpresa no mesmo dia, sem saber que os dois vão fazer uma surpresa. Tipo assim, é o dia do aniversário dela, ele tá planejando fazer o pedido de casamento no dia do aniversário dela, fazer uma surpresa, e ela tá planejando fazer uma surpresa pra contar que ela tá grávida no mesmo dia. Vai dar alguma coisa errada. Isso não foi um spoiler que eu dei pra vocês, tá, gente? Isso tá na sinopse do livro. E como é um conto, acontece muito rápido. Mas é isso, eu dei 3 estrelas porque eu não consigo me conectar tanto por conta, mas como eu adoro os personagens, eu adorei, eu li muito rápido, véi. Foi, tipo, perfeito, maravilhoso. Recomendo demais Os Padrinhos e também recomendo muito O Pedido, que é a continuaçãozinha pequena. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pensei que esse vídeo ia ficar pequeno, mas eu consegui, eu acho que conversar bastante. Inclusive, desculpa se ficou grande demais pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro. Vamos ver o que a gente vai ler, né, no mês de fevereiro. Obrigada por assistirem. Deixe seu comentário aí pra gente interagir. Deixe seu like, seu curtido assim pra, né, o YouTube saber que você gostou do vídeo. Se inscreva caso você não for inscrito. E caso você também não me conheça nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar todas elas aí na minha descrição. E por favorzinho, me sigam lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!